Fala galera aí do sétimo ano, vamos aí nesse vídeo explicar as questões para que vocês possam fazer direitinho aí, tá bom? Diferentemente de Platão, Aristóteles acreditava que os sentidos são um mecanismo eficaz da obtenção de conhecimento. Então Aristóteles vai falar que os sentidos são importantes para a gente aprender as coisas. E não um engano ou uma ilusão. Lembrando que Platão falava que o mundo sensível era um mundo onde que poderia levar a gente ao erro. Vocês lembram disso quando a gente estudou aí o mito da caverna? Sendo assim, explique, a experiência sensível é algo importante para Aristóteles? E aí, a experiência sensível, tudo aquilo que o ser humano vai aprender através, do uso dos sentidos, é importante na vida, segundo aí Aristóteles? Porque quando a gente estudou aí a teoria da justa medida, ele vai falar que o ser humano ele tem que seguir aquele caminho do meio, que é a justa medida, para que o ser humano possa ser mais feliz. É importante isso na visão de Aristóteles? Então coloquem aí as respostas que vocês aí consideram como corretas, tá bom? A questão 2 está pedindo para você definir o que é a justa medida para Aristóteles. A justa medida ou o caminho do meio, aquela tabelinha do meio, que a gente viu naquela tabela grande que mostra quais são os caminhos errados, qual é o caminho certo. O caminho certo é o caminho da justa medida. Então, eu quero que vocês expliquem o que é a justa medida para vocês, tá? De acordo com Aristóteles, existe uma única forma de alcançar as virtudes? Sim. Existe uma fórmula. Que fórmula é essa? Será que o ser humano tem que praticar essa justa medida todos os dias para que ele consiga chegar a ser mais feliz na vida? Nós vimos sobre isso, então coloquem aí a opinião de vocês. Na questão 4, tem um espaço maior. Ilustre uma situação em que temos que escolher o caminho do meio, sejam quais forem os extremos. Então, quero que vocês desenhem uma situação em que a gente tem que seguir o caminho do meio, que é o caminho da justa medida. Então, vocês vão imaginar uma situação qualquer do dia a dia de vocês, que vocês vão passar por problemas, que vocês têm que enfrentar um problema para encontrar a solução daquele problema, por exemplo, tá? Como é que você resolveria essa situação? Então você vai desenhar, vocês podem fazer o desenho e explicarem direitinho aí, tá? Lembrando, vocês têm que pensar para fazer o desenho, para resolver a situação conforme o caminho da justa medida, que é o caminho do meio, tá, gente? Que a gente aprendeu na tabelinha aí. Nessa questão 5, presta bastante atenção. Tá falando aí, ó. Vamos continuar a nossa tarefa de avaliar nosso comportamento frente às ocorrências diárias, anotando tudo que for relevante por 15 dias. Agora, é preciso observar quais são os nossos extremos, o que fazemos mais. É preciso também, de certa forma, encontrarmos o meio termo para melhorar o equilíbrio na nossa vida. Após a observação desse, faça um relatório em seu caderno de filosofia. Nessa questão 5, eu vou querer que vocês escrevam para mim, não precisa ser em 15 dias não. Eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito sobre como é a vida de vocês e eu quero que vocês expliquem como que vocês acabam resolvendo os problemas que acontecem na vida de vocês. Se em vários momentos vocês erram numa atitude, quando você erra numa atitude, o que você faz para resolver aquele problema? Como é que você avalia se você está indo bem, se você está seguindo o caminho da justa medida, se você não está seguindo o caminho da justa medida, tá, gente? Eu quero que você seja sincero, você vai falar sobre você, tá? Então, analisando essa tabelinha que a gente aprendeu aí, que é a teoria da justa medida de Aristóteles, fale um pouquinho sobre você. Se você estivesse diante de Aristóteles hoje, como é que você explicaria se você estaria seguindo o caminho da justa medida ou não estaria seguindo? Seja sincero, tá, gente? Então, que você fale sobre isso, que isso é muito importante, tá? Gente, nessa questão 5, eu quero que vocês relatem. Relatem direitinho tudo
na opinião de vocês, como é a forma de pensar, como é a forma de agir, que isso é muito importante na questão 5. Lembrando, escrevam direitinho, tirem a foto e enviem tudo pelo Seneca Digital, tá, gente? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no privado do WhatsApp. Obrigado, viu, gente? Valeu!